Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. Venha o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Acima de tudo em nós, que é isso que nós desejamos, ser servos, súditos, obedientes à sua voz, à sua palavra. Obrigada, Pai, por vivermos neste tempo. Obrigada porque Jesus está voltando. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos escolheu. Nos escolheu como simples e ínfimos instrumentos através dos quais o Senhor vai manifestar a sua glória. Queremos servi-lo. Queremos contribuir para a salvação de muitas pessoas. Obrigada também por nos ter trazido luz das estratégias que o inimigo criou para quebrar a comunhão com o Senhor. Louvado seja o Senhor por nós conhecermos todas estas coisas, por tanta luz, tanta informação, que o Senhor nos ajuda a fazer jus a esta luz toda que nos tem enviado. Que o Senhor esta manhã, em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Então nós já tínhamos visto a primeira estratégia do inimigo para obstruir a nossa comunhão com Deus. Recordam-se qual foi essa estratégia? Comer fora de hora Exatamente, Juliana, comer fora de horas, a irregularidade nas refeições, o beliscar aqui, beliscar ali, e nós vimos o impacto que isso tem no nosso corpo, no nosso poder moral, lembram-se, e no nosso cérebro. Ou seja, tornou-nos incapazes de escolher o que é certo. Lembram-se? A Juliana está a abanar a cabeça. Irmãos, é mesmo muito importante que nós tenhamos esta noção muito bem definida. Eu vou ler de novo, aqui em Conselhos sobre Regime Alimentar, no capítulo 9, diz assim: muitos volvem as costas à luz e ao conhecimento e sacrificam o princípio ao paladar. Comem quando o organismo não carece de alimento e a intervalos irregulares, porque não têm força moral para resistir à inclinação. E depois também, no mesmo livro, no mesmo capítulo, diz: muitos comem a toda a hora, a despeito das leis da saúde. Depois, a mente fica obscurecida. Aqui está. Este é o objetivo de Satanás. Como podem os homens ser honrados com a iluminação divina quando são tão descuidados em seus hábitos, tão desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a estas coisas? Portanto, a mente obscurecida, este é o propósito de Satanás. E esta é uma das estratégias que o inimigo utilizou. Segunda estratégia, eu até perguntei, alguém tem alguma dica, sabem? Imaginam qual será a segunda estratégia? E ela é o gosto pelo açúcar. O gosto pelo açúcar. Então, no capítulo 19 do Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 327.1, diz o seguinte: açúcar não é bom para o estômago. Vejam a ligação entre o açúcar e o estômago. Causa fermentação e isso obscurece o cérebro, novamente o cérebro, e ocasiona mau humor. O açúcar abarrota o organismo e entrava o trabalho dos órgãos. O que eu quero salientar aqui é precisamente a relação que existe entre o açúcar, os órgãos, o cérebro, o que atrapalha a nossa comunhão com Deus. No século XIX, irmãos, o americano médio, em média, consumia por ano 4 quilos de açúcar. 4. Sabem quantos é que ele come agora?
mais de 60 quilos. A estatística é americana, mas eu penso que o Brasil não foge muito à regra. Por isso, irmãos, é que esta mensagem é para os nossos dias. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que antes, prestem atenção, antes que a Revolução Industrial surgisse e que aumentasse o número de refinarias e o consumo de açúcar fosse tão generalizado, antes o Senhor já deu a mensagem. Para que quando chegasse o tempo de perigo, nós estivéssemos de posse da informação que nos impediria de contrair os problemas que daí adviriam. O que é que o povo de Deus fez com essa informação? Pois é, esta é a verdade presente, que vai ajudar a abrir a porta para a penetração de outras verdades. Uma citação um pouquinho mais extensa, também do Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 19, página 328.3, diz assim: não devemos ser dominados para pôr na boca alimento que produz uma condição mórbida. O que é que significa mórbida? A morte? Leva à morte, Exatamente, não? mórbido. Mórbido é que causa mesmo a morte. E porquê? Porque somos propriedade de Deus. Tendes uma coroa a conquistar, um céu a ganhar, um inferno a evitar. Então, por amor de Cristo, eu vos pergunto, Ellen White a falar, quereis ter diante de vós a luz brilhando em raios límpidos e distintos e desviar-vos-eis dela, então dizendo, eu gosto disto ou eu gosto daquilo? Deus apela a cada um de vós para começar a planejar, a cooperar com Ele. Eu falo muitas vezes desta palavrinha, a cooperação. A cooperar com Ele em seu grande cuidado e amor para elevar, enobrecer e santificar toda a alma, corpo e espírito, a fim de sermos coobreiros de Deus. Estão a ver? Deus, portanto, está-nos a convidar para quê? Para cooperar com Ele. Somos cooperadores de Deus ou não? Portanto, acredito que sim, que somos. Não adianta nós cruzarmos os braços, é preciso cooperação. Também ainda no mesmo capítulo, na mesma página, diz, é melhor deixar em paz os doces. Deixai em paz aquelas sobremesas doces que são colocadas sobre a mesa. Não necessitais delas. Precisais de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. Então aqui é muito clara esta citação quando ela diz que a mente que consome açúcares, como é que ela fica? Clara? Não. Botada. Obscurecida. Isso. O açúcar, a Geórgia, vou ler aqui o que ela colocou, que acho que é importante esta partilha. Aqui também disse que é um estado sem vigor, desequilibrado psiquicamente, que tem interesse doentio por coisas e situações depravadas ou perversas. Vejam o estado mórbido até onde é que ele vai. Todos nós sabemos o efeito disto. Aliás, há até um livro em português que eu tenho, deve estar para aqui misturado no meio dos outros todos. Açúcar, um veneno, e é verdade. O açúcar refinado, muitas vezes é refinado com cal, não é? Cal de pintar as paredes. Isto é o testemunho de alguém que tinha um cunhado que trabalhava numa refinaria de açúcar. Todos os que trabalhavam nessa área, ao fim de um ano, tinham que ser transferidos. Ao fim de um ano. Antes que ganhassem cancro e outros problemas no sistema respiratório. Esse testemunho foi dado a cerca de 160 pastores.
Agora, não precisamos ir muito mais mais além, os irmãos têm no livro, nos livros que nós temos do Espírito de Profecia, muitos textos sobre o assunto. Vou apenas dar-vos aqui as consequências do uso do açúcar branco. Causa fermentação, já vimos, produzindo etanol, que é álcool 2 vezes mais forte que o normal, queda de dentes, hipoglicemia, obesidade, diabetes, a quebra do sistema imunológico, câncer do cólon, câncer retal, cancro da mama, cancro do ovário, útero, próstata, cancro renal, enfim. A ciência está cada vez mais descobrindo que o cancro da mama, cerca de 90% dele é provocado pelo açúcar. E Deus revelou isso, precisamente numa altura em que o ser humano, irmãos, consumia cerca de 4 quilos de açúcar por ano. Agora vejam neste momento. Se nós formos verificar todos os produtos processados, praticamente todos eles têm açúcar. Praticamente todos. E isso também tem influência nas doenças coronárias, no derrame cerebral, etc. Então esta foi uma estratégia, além de que não falamos de que o açúcar vicia. Ele causa dependência mesmo. Terceira estratégia do inimigo: produtos refinados. Produtos refinados. Eu costumo dizer que tudo o que é refinado não é integral. E eu pergunto, quem trabalha fora e que recebe o seu salário, quer recebê-lo refinado ou integral? Ah, pois é. Quer recebê-lo na íntegra, integral. As nossas células também. Elas precisam do alimento integral, sem ser refinado. E brasileiros têm, como vocês sabem, o hábito do feijão com arroz. E o arroz é branco. Então, produtos refinados, que é o caso do açúcar branco, o arroz branco, a massa branca, o pão branco, etc, etc. E Ellen White fala no Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 18, página 320.2, ela diz o seguinte: o pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão integral. O uso comum do pão de farinha beneficiada não pode manter o organismo em condições saudáveis. Ambos vós tendes fígado inativo. O uso da farinha branca agrava as dificuldades sob que estáis trabalhando. Ainda no Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 14, página 262.2, diz: é um dever religioso. Uau! Que todo jovem e mulher cristã aprenda imediatamente a fazer bom pão, não azedo, mas leve, de farinha integral. É um dever religioso. Então, pais que tenham filhos ou netos jovens, ensinem-nos a fazer pão integral. O pão é um artigo para se fazer em casa. Ela continua e diz: quando uma mãe se coloca na cozinha, preocupada em servir à sua família um bom alimento, Deus comissiona um anjo para estar ao seu lado de maneira especial, dando-lhe criatividade. Então, mulheres que vão para a cozinha e que querem fazer comida saudável já sabem que não estão sozinhas. Para Deus, cozinhar é uma ciência, uma arte. Para o mundo, arte é o quê? É cinema, é pintura, é escultura. Mas Deus não. Deus diz que nenhuma destas coisas é arte, mas culinária sim. Culinária é uma arte.
E Deus espera que nós, irmãs, aprendamos a fazer o nosso próprio pão. Continuamos no Conselho sobre o Regime Alimentar, mas agora no capítulo 18, página 320.3, que o pão, a farinha branca, não é a melhor. Perdão, para o pão, a farinha branca não é a melhor. O seu uso não é nem saudável nem econômico. A farinha branca fina carece de alimentos nutritivos que se encontram no pão feito do trigo integral. É causa frequente de prisão de ventre e outras condições insalubres. Significa que não dão saúde. E nós sabemos que o pão é a base da alimentação, não é verdade? Agora, consequências do uso de produtos refinados. Não estamos a falar só da farinha, estamos a falar do arroz, do açúcar, da massa, etc. Perda de nutrientes essenciais, problemas cardíacos, obesidade, bactérias intestinais, prisão de ventre. Afeta também o sistema nervoso pela ausência do complexo B e da fibra, que ajuda na absorção do complexo B. Diverticulite, apendicite, câncer do cólon, diabetes, pedra na vesícula, etc, etc, etc. Outra estratégia do inimigo. Portanto, já vimos 3. Irregularidade nas refeições, açúcar e produtos refinados, industrializados. Quarta estratégia, refeição da noite. E isto está no Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 9, página 176.1. O jantar, quando muito cedo, incompatibiliza-se com a digestão da refeição prévia. Sendo mais tarde, não é digerido antes da hora de deitar. Assim, o estômago deixa de conseguir o devido repouso. O sono é perturbado, cansam-se o cérebro e os nervos, é prejudicado o apetite para a refeição matutina. O organismo todo não se restaura e não estará preparado para os deveres do dia. E ela continua. O estômago, quando nos deitamos para dormir, deve ter terminado todo o seu trabalho para fruir o descanso, assim como as outras partes do corpo. O trabalho da digestão não deve prosseguir em tempo algum nas horas do sono. Na página 175.2 ela diz: o costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstrar-se-á benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira refeição. Esta, porém, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão. Continuando. Bolachas de sal, pão torrado e fruta ou bebida de cereal, eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Continuando em Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 9, página 175.2. O estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso. Daí ser, já vimos esta citação logo no princípio, daí ser uma perniciosíssima violação das leis da saúde o comer irregularmente e entre as refeições. Com hábitos regulares e alimento apropriado, o estômago gradualmente se recuperará. Consequência de uma terceira refeição abundante. O sono é perturbado, o cérebro fica cansado, os nervos alterados, há falta de apetite para o pequeno almoço e há indisposição para o dia. Quinta arma do inimigo para obstruir a nossa comunhão com Deus. Sim. Líquido às refeições. Não sei se alguns de vocês ainda têm o hábito de beber qualquer tipo de líquido à refeição.
Eu penso que já não. De qualquer forma, na Ciência do Bom Viver, no condensado, capítulo 22, página 127.3, diz: na verdade, quanto mais líquido for ingerido nas refeições, tanto mais difícil se tornará a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro para que se principie a digestão. Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Tomada com refeições, a água diminui a secreção das glândulas salivares. E quanto mais fria for a água, tanto mais o dano causado ao estômago. Água ou limonada gelada ingerida às refeições paralisa a digestão até que o organismo haja comunicado ao estômago calor suficiente para recomeçar o seu trabalho. Além disto, irmãos, gostava também de vos dizer que os líquidos na refeição, além de atrasarem a digestão, eles fazem, muitas vezes são causa, muitas vezes de úlceras no estômago, de refluxo. Porquê? Porque para o estômago começar a digestão, ele tem que ter um determinado nível do ácido clorídrico. Se vamos pôr água, ele vai diluir. Ele fica mais fraco, podemos dizer. Então, o estômago tem que produzir mais ácido clorídrico e fica um excesso de ácido no estômago. Então, isso é muito prejudicial. Onde é que começa a digestão? Na boca. Na boca. Na boca. Muito bem. Portanto, a mastigação é extremamente importante. E nós, por norma, comemos rápido, mastigamos rápido e engolimos, não é? Muitas vezes sem mastigar o suficiente. Eu tenho esse problema. Então, precisamos também vigiar, ou pelo menos procurar alterar esse hábito. Quando nós estamos a comer devagar, a papila gustativa, ela manda a mensagem, não é, para o cérebro, do tipo de alimento que está entrando. E o cérebro descodifica essa informação e manda a mensagem para o estômago. Para que o suco gástrico seja mais ou menos forte de acordo com a necessidade, com o alimento que vai entrar. Mas quando nós comemos com pressa, e ainda por cima com líquido, essa informação não se transmite. E o estômago prepara um suco gástrico mais forte que ele tem, porque não sabe o que é que vai entrar. Não precisamos de líquido às refeições, o que precisamos é de uma boa mastigação e tranquila. Por isso devemos evitar conversas que alterem, conversas estressantes, discussões. A refeição é um momento sagrado e ela deve ser bem tranquila. Outra coisa importante. Conselhos sobre o regime alimentar, capítulo 24, página 420.1 diz: o alimento não deve ser impelido para dentro com água. Não é necessária bebida com as refeições. Comei devagar e deixai que a saliva se misture com a comida. Ou seja, se nós não vamos beber líquido nenhum à refeição, significa que temos que o beber antes. Ou seja, até meia hora antes de cada refeição. E passado 2 horas da refeição. Se nós almoçamos ao meio-dia, a partir das 2 já podemos começar a beber água. Podemos e devemos. Consequências de ingerir líquidos à refeição. Má absorção dos nutrientes, já vimos que atrapalha o sistema de defesa e afeta o estômago e a mente. Sexta estratégia do inimigo: gorduras e frituras. Conselhos sobre regime alimentar, capítulo 14, página 255.2 e capítulo 13, 236.2. Diz assim: a comida deve ser preparada com simplicidade, todavia, de maneira a se tornar apetecível. Deveis evitar a gordura.
ela prejudica qualquer espécie de prato que preparais. A gordura cozida com o alimento torna-o de difícil digestão. A Vera já falou nisto aqui, não é? É importante habituarmos-nos a colocar a gordura depois dela sair do lume. E também diz, não queremos que batatas fritas sejam saudáveis. Eu costumo contar esta experiência porque achei muito curiosa. Ela aconteceu já há uns anos atrás. Eu estava noutra parte do país e havia um restaurante ainda hoje, que é uma churrasqueira, que vende churrasco, frango e batata frita e vende outras coisas. E nós, na altura, eu não sei se estávamos de férias ou se estávamos mesmo a residir lá, nós de vez em quando íamos lá comprar uma muamba, que é um prato típico angolano. O meu marido gostava muito. E havia naquela cidade um senhor que tinha uma caturra branquinha e andava sempre com a caturra no ombro. Por onde ele ia, a caturra ia com ele. E ele entrou nessa churrasqueira, que é um takeaway, e a caturra estava no ombro dele. E o dono da churrasqueira, o senhor Álvaro, ele estava a fritar batatas e ofereceu um palito de batata frita à caturra. A caturra pegou no palito com a patinha, com uma das patas. Sabem o que é que ela fez? Deitou-a fora. Com o bico. Não. Com o bico, ela partiu o palito da batata e só foi comer dentro onde não estava frito. Foi muito engraçado. Ela só comia a parte de dentro. A parte de fora que estava frita, ela não comeu. E eu pensei, somos menos inteligentes que as caturras, que têm um cérebro assim, pequenino. Conselhos sobre regime alimentar, capítulo 6, página 123.4. O vosso apetite é doentio, e porque não apreciais um regime simples, natural, composto de farinha integral, verduras e frutas preparadas sem condimento ou gordura, estáis continuamente transgredindo as leis que Deus estabeleceu no vosso organismo. O que é transgredir as leis? Pecado. É pecado. Hoje, as gorduras, e nós sabemos disso, e as frituras são a base da alimentação de muita gente. Consequências de consumir esse tipo de alimento. Inibe os sinais elétricos do cérebro, isto é revelação. Dificuldade na digestão, obesidade, tensão alta, perturbações intestinais, arteriosclerose, crescimento do tumor da mama, aumento do mau colesterol, risco de doenças do coração, aumento do estrogênio influenciando na primeira menstruação. Nós sabemos que vivemos num mundo hoje em que a idade para as meninas engravidar é muito mais cedo do que no passado. Quem é o culpado de tudo isto? Está cientificamente provado que a alimentação com muita gordura e fritura faz com que a menstruação chegue aos 12 anos, ou menos, até menos. Então, há muitas consequências. E os fast food, então, não vale a pena falar. Sétima estratégia do inimigo para obstruir a nossa comunhão com Deus. O uso de estimulantes. E Ellen White diz, Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 24, página 431.2, diz assim: o uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde
e tem efeito obscurecedor sobre o cérebro. Vejam novamente o cérebro, tornando-lhe impossível apreciar coisas eternas. Os que acariciam esses ídolos não podem retamente avaliar a salvação que Cristo operou por eles. Uau! O que é que são estimulantes? Querem-me dizer alguns? Vamos Bebidas lá. energéticas, Bebidas energéticas. Mais. cafeína, tudo o que seja cafeína. Cafeína. Açúcar, chocolate? Chocolate. Isso. Muito bem. Mais. Eu vou ler aqui alguma lista que eu tenho aqui. Álcool. Como? Queijo também. Sim. O queijo, além de tudo mais, é deletério. Ellen White tem uma citação que diz exatamente isto. Deletério, ou seja, que provoca a morte. Então, Coca-Cola é violento. Lida, queres dizer alguma coisa? Eu posso ler uma coisa, Belinha? Sim. Pela intemperança iniciada em casa, primeiramente se enfraquecem os órgãos digestivos, e logo o alimento comum não satisfaz o apetite. Estabelecem-se condições insalubres e há um desejo veemente de mais alimento estimulante. O chá, o café, produzem um efeito imediato. Sob a influência desses venenos, é irritado o sistema nervoso. E, em muitos casos, num momento, o intelecto parece revigorado e a imaginação mais viva. Visto estes estimulantes produzirem resultados tão agradáveis, muitos concluem que realmente deles necessitam. Mas sempre há uma reação. O sistema nervoso tomou energia emprestada dos recursos futuros para uso presente. E toda essa revigoração temporária é seguida de correspondente depressão. O alívio repentino obtido através do chá e do café é evidência de que parece energia, não passa de excitação nervosa e, consequentemente, tem de ser prejudicial ao organismo. Muito bom. A Juliana também. Lira, de onde é que tiraste isso também? Conselhos, na realidade, é como lidar com as emoções. Ok. Página. 52.2. Muito Ponto bem. 1.2. Muito bem. A Juliana também colocou aqui uma citação da Ciência do Bom Viver, que diz: nesta época de pressa, quanto menos estimulante for a comida, melhor. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a pimenta, as especiarias, os picles e coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. O estado de inflamação do estômago do bêbado é muitas vezes pintado para ilustrar os efeitos das bebidas alcoólicas. Condição semelhante de inflamação é produzida pelo uso de condimentos irritantes. Dentro em pouco, a comida comum não satisfaz o apetite, o organismo sente necessidade de alguma coisa mais estimulante. Eu penso que tem esta citação aqui no estudo, mas é tudo muito importante isto que vocês estão a dizer. Eu ia dizer qualquer coisa que me fugiu. Pronto, mas ia ler aqui os estimulantes, alguns deles. A Coca-Cola, que é violenta, o chocolate, também, o guaraná, o iced tea, não sei se vocês aí têm iced tea, que é uma coisa que as pessoas gostam muito, é feito chá preto, misturado com sabor de fruta,
é muito refrescante, muito agradável a beber, mas é chá preto. A manteiga e a carne são estimulantes. A carne, atenção, o povo de Deus já há muito tempo que não devia estar a consumir carne, nem carne da terra, nem carne do mar. O café, o chá, as bebidas alcoólicas, enfim, o chocolate, por exemplo, não tem cafeína, mas tem teobromina. Se eu disser alguma coisa errada, alguém aqui que me corrija, não é? Não é coincidência, irmãos, que a ciência classifica a cafeína, teobromina, taína, cocaína, heroína, xantina com a mesma terminação. São todos primos, irmãos. Ok? Não é por acaso. Conselhos sobre regime alimentar, capítulo 51, página 352.1. Dou-te já a palavra, Vera. Quanto menos estimulante o regime, tão mais facilmente podem as paixões ser dominadas. E nós temos falado aqui muito nesta questão. As faculdades superiores, a necessidade de dominarem os apetites e as paixões. Então, quanto menos estimulante o regime, tão mais facilmente podem as paixões ser dominadas. Sim, Vera. Belinha, quando se refere a chás, é todo o tipo de chá, ou refere-se ao chá preto, ao branco, ao rooibos, ou também a qualquer tipo de chá de saquinho? O que é que queremos dizer com isso de chá? Porque eu sei que há chás de Uma tratamento. coisa são chás, outra coisa são tisanas. Por vezes misturamos as duas coisas. O chá, quando fala aqui de chá, é o chá o preto, o verde, o branco, deixa cá ver mais. Tudo o que é de ervas, não é? A tília, o anis estrelado, sei lá, a erva luísa, todos esses são chás são chás bons. Tudo o resto, o preto, o verde, o branco, são completamente, porque são os que têm taína, que é parecido com a cafeína, é um estimulante, percebem? E essas bebidas, o iced tea, por exemplo, é feito de chá preto ou chá verde. Portanto, tem taína. Não sei se fui clara. Sim, obrigada. Eu pus um ok. Obrigada. Ok. Há quem tenha realmente um temperamento tranquilo, por natureza, mas há outros que têm um temperamento do cão, não é? Estes, se usarem estimulantes, ainda por cima, imaginem como é que não fica. Ellen White diz: nenhum de vós pode permitir-se um regime estimulante, pois o faria às custas da saúde do corpo e da prosperidade da alma e dos filhos. Conselhos sobre regime alimentar, capítulo 2, página 64.2. Os refrigerantes, além de serem estimulantes, ainda têm o quê? Açúcar. Carradas de açúcar. Uma latinha de refrigerante tem 24 colheres de sopa de açúcar, irmãos. É uma barbaridade. Quando nós tomarmos a decisão de fazer a vontade de Deus, podemos ter a certeza que Deus vai vir em nosso auxílio. Já vimos isto aqui também. Agora, se nós tomamos todos os dias este tipo de alimentos, não podemos esperar que Deus venha em nosso auxílio, não é verdade? Como é que Ele vai curar quando nós estamos a estragar tudo? Conselhos sobre o regime alimentar, capítulo 13, página 243.3. Diz assim: alimento gorduroso e estimulante torna o corpo febril, estimula o sistema nervoso e muitas vezes embota as percepções morais, de modo que a razão e a consciência
são levadas de vencida pelos impulsos sensuais. O que é que estamos a ver aqui? A inversão das coisas. O que é a razão e a consciência? Não são as faculdades superiores da mente? São. Então, muitas vezes são levadas, são vencidas pelos impulsos, os apetites e as paixões. Tudo isto provocado pelo alimento gorduroso e estimulante. Estão a ver aqui a relação, como é que Deus nos deu todas as indicações para que pudéssemos ter um cérebro em condições de ouvir a voz de Deus, de perceber entre o bem e o mal e de ter força moral para escolher o bem. É uma pescadinha de rabo na boca, portanto é um círculo vicioso. O Espírito de Deus diz que o corpo de quem usa estimulantes pede mais estimulantes. Hã? Da mesma forma que o corpo do cachaceiro pede cachaça. Ellen White tem aqui uma citação do Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 24, página 424.1, diz o seguinte: a ação do café e muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante, porque são excitados os nervos do estômago e estes comunicam irritação ao estômago, ao cérebro, o qual, por sua vez, desperta para transmitir aumento de atividade ao coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Que é o que acontece com o guaraná, por exemplo. A mesma coisa que a cocaína, aquela força, aquela adrenalina. Terceiro volume de Testemunhos para a Igreja, capítulo 50, página 569.2 diz: Satanás está corrompendo as mentes e destruindo as almas por meio de sutis tentações. Não verá, nem sentirá o nosso povo o pecado de condescender com o apetite pervertido? É um pecado. A condescendência com o apetite pervertido é um pecado. Não abandonará o chá, café, alimentos cárneos e toda a alimentação estimulante, devotando os meios despendidos com esses hábitos nocivos à expansão da verdade? A carne, irmãos, contém uma substância, alguém sabe o que é que a carne tem? Também a cafeína. É da família da cocaína. A carne, não sei se a Iapom me está a ouvir, a carne tem purina. É da família das inas. E Ellen White diz, no Conselho sobre Regime Alimentar, no mesmo capítulo 24, o seguinte: por meio do uso de estimulantes, sofre todo o organismo. Os nervos ficam desequilibrados. O fígado mórbido em suas atividades. A qualidade e a circulação do sangue são afetadas. E a pele torna-se inativa e pálida. Também a mente é prejudicada. Vejam bem o efeito que isto tem. A influência imediata desses estimulantes é excitar o cérebro a indevida atividade, só para deixá-lo mais fraco e menos capaz de esforço. O efeito posterior é prostração, não somente mental e física, mas moral. Vejam a ligação daquilo tudo que temos estado a falar. Vemos então como resultado homens e mulheres nervosos, carecidos de sanidade no discernimento e mente desequilibrada. Manifestam muitas vezes um espírito precipitado, impaciente, acusador, vendo as faltas dos outros como através de lentes de aumento e inteiramente incapazes de discernir os próprios defeitos. Tu é que és o culpado. Tu é que és a culpada.
acusando os outros. Tomem nota desta citação, Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 24, página 423.3. Não é importante? Página 423.3. Ela faz a ligação entre o cérebro, entre os alimentos estimulantes, entre eles a carne, os órgãos, a pele, o fígado, os nervos, as relações entre uns e outros. Vejam como é que realmente isto tem impacto. Mensagens aos jovens, capítulo 20, página 163.2 diz: a mente pede estimulante da mesma maneira que o bêbado anela a intoxicante bebida. Uau! Por vezes olhamos para o bêbado com desprezo, não é? Consequências dos estimulantes. Pode afetar a formação do feto, atrapalha o crescimento, provoca osteoporose. Provoca osteoporose porquê? Porque o corpo, para combater a acidificação provocada por este tipo de alimentos, ele vai buscar alguma coisa aos ossos. Percebem? Diminui a absorção do ferro, cancro no pâncreas, nervosismo, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, agitação, ansiedade, etc, etc, etc. E vou ler-vos apenas mais duas citações. Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 13, página 236.2. É impossível aos que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Uma frase a decorar. Conselhos sobre Saúde, capítulo 87, 206.3, diz: cumpre ensinar ao povo que a transgressão das leis da natureza é transgressão da lei de Deus. Aqui está muito claro. Então, é ou não é pecado? Sem dúvida. E ela diz: cumpre ensinar ao povo. Continuando, eu disse que era duas, mas afinal são três citações. Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 2, página 43.4. A contínua transgressão das leis naturais é transgressão contínua da lei de Deus. Estão a ver aqui? Mesma coisa. Os nervos cerebrais que se comunicam com o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e aí influenciar a sua vida mais íntima. Já tínhamos tido esta citação, ela está em Conselhos sobre Saúde, capítulo 251, página 616.2. Agora, resumindo, quais são as armas do inimigo? Lembram-se? Irregularidade no comer, uso do açúcar, uso dos refinados, uma terceira refeição abundante, líquidos às refeições, gorduras e frituras e estimulantes. São 7, apesar de haver mais. Qualquer um destes, irmãos, é suficiente para a nossa mente não estar em condições de ouvir a voz de Deus, nem com força moral para escolher o que é certo. Lembrem-se que é na mente que nós adoramos e é com o corpo que nós obedecemos. Dois grandes princípios do grande conflito: adoração e obediência. Vamos abrir em 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15, já conhecemos este texto muito bem, mas dos versículos 10 ao 25.
1 Samuel 15, 10 ao 25. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Reparem, já cumpri a palavra do Senhor. Então, perguntou Samuel: o que quer dizer, pois, este balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímo-lo totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno, aos teus próprios olhos, porventura não foste feito cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E bem assim te enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor. Então Saul, vejam bem, Saul respondeu a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. O que é que Deus lhe tinha dito para ele fazer? Para destruir totalmente. Vejam como ele não consegue perceber que não estava a fazer isso. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do anátema, para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O Saul tinha obedecido? Faça a pergunta. Ele guardou o melhor para oferecer a Deus, mas foi isso que Deus disse? Não, não foi isso que Deus disse, irmãos. Nós não podemos crer que Deus aceita aquilo que nós achamos que é o melhor. Mas é aquilo que Deus pede. Isto é adoração. 23. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei. Uau! Confessou. Pois é, mas confessou tarde demais. Pequei porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Irmãos, isto é importante. É importante porque muitas vezes o ser humano cede por causa da pressão. E muitas vezes essa pressão vem da família, vem da igreja, vem dos colegas de trabalho. Temos que ser firmes como uma rocha. Versículo 25. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. 26. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel.
Esta é a verdadeira adoração, a obediência. Eu li um texto nas Escrituras que eu achei, agora já não sei, acho que está em Romanos, capítulo 6, eu achei muito curioso. Os irmãos já o conhecem. Romanos capítulo 6, versículo 16. Olhem o que diz aqui. O que Deus pretende não é que nós sejamos justos. É ou não? Não vale a pena abrirem, os irmãos conhecem. Em Apocalipse, aqui no capítulo 16, quando a noiva já está pronta, diz aqui assim, no versículo... desculpem, não é o 16, é o 19. Capítulo 19 diz assim, o 7 e 8. Regozijemo-nos e exultemos e damos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Quando é que ela está preparada? O versículo 8 diz, foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Noutras traduções diz que são as justiças dos santos. Então é para aqui que Deus está a querer conduzir-nos, para a justiça. Porque nós naturalmente não somos justos. Não há um justo nem um sequer, porque todos são pecadores. Mas Deus tem poder para nos tornar justos. Não é só considerar justos, é tornar justos. Então esta questão aqui da justiça que de Romanos, capítulo 6, versículo 16, diz assim. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos, para lhe obedecer, olha a questão da obediência, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, e olhem o que diz agora, seja do pecado para a morte, ou da obediência para onde? Para onde? Para a justiça. Irmãos, o que é que Deus está a dizer-nos aqui? Podem abrir os vossos micros. O que é que Deus nos está a dizer? Ao obedecermos, somos justos. Somos justificados. Somos levados à justiça. Estão a ver? Então, Deus, para facilitar esse caminho de alcançarmos a justificação, ela é pela fé, mas o que é que ele nos deu a nós como igreja? A reforma da saúde. Irmãos, é só para facilitar o trabalho. Eu repito, não há nada que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo a que o Senhor possa derramar o seu espírito sobre uma languescente igreja. A reforma da saúde, irmãos, é para desimpedir o caminho, desobstruir o caminho. Não é um Deus maravilhoso? Maravilhoso. Sim, Daniela, fala. Podes Então, abrir o micro. tá me ouvindo? Sim, fala. Então, a estratégia do inimigo é simplesmente quebrar o maquinário humano, o corpo humano. Exatamente. Então, eu estava lendo, acho que foi ontem, a temperância cristã nos recomenda através da Bíblia para que possamos entender 5 pontos. Eu li isso no Conselhos, acho que foi do Regime Alimentar, acho que agora eu não sei, 103.2, agora eu não sei qual capítulo, que ele diz assim, esses 5 pontos é comer em demasia provoca excessivo afluxo, ou seja, concentração de sangue no cérebro. 2, necessário exercício aos temperamentos, por exemplo, apáticos, né? O exercício, ele então pega aquelas pessoas apáticas, ou seja, desanimadas, para também dar revigor, o sangue, o oxigênio no sangue para levantar, né? Como também ela pode também o exercício te botar numa certa acalmar você. Então isso é importante o exercício por causa disso. 3, o sono perturbado em virtude de refeições a horas tardias. 4, órgãos enfraquecidos e poder de assimilação diminuído por condescendência. Diz aqui, né? Nós sabemos que a condescendência é tudo que a gente vê também lá na Bíblia, né? É tudo que não segue as exigências do dever de quê? Da nossa consciência, né?
E por quê? Porque transgredimos, né, a lei de Deus, né? Essa complacência de desejo corresponde a você fazer tudo o que os outros mandam, te faz, te influencia, né? E o último é o estômago, diz, necessita de repouso. Então, é muito interessante isso. Nosso maquinário Muito é bom. onde o indivíduo tornou-se um comércio e você se destrói pelo desejo, o prazer da carne, o sabor da boca e paladar. Vão atrás dos textos, leiam com a vossa família, partilhem, ponham em prática o que ainda, porque nós vamos sempre falhando aqui e ali, não é? Mas realmente tudo isto serve para nos reavivar e também nos estimular, não é? A fazermos algumas mudanças. Portanto, aqui cabe perfeitamente o conselho de Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Vamos orar então? Pai eterno Deus, Senhor dos altos céus, Tu, Senhor, que olhas para nós e nós reconhecemos que somos sem força, sem poder em nós, impossível a nós humanos a fazer e seguir realmente retamente o que Tu nos pede. Mas o Deus do impossível nos ajuda a ter a Tua fé, a Tua mente, nosso Senhor Jesus, operando a Tua justiça em nós. Tem compaixão, misericórdia, dá-nos o poder, dá-nos força, ó Deus, nos ajude a fazer tudo o que o Senhor nos pede, para que nós não façamos que nem Esaú, que achava o que fazia e ainda se justificando. Perdão os irmãos, que às vezes eles estão negligenciando e acham que não é tanto assim como devem, como fala a tua verdade. Ajuda e desperta, Senhor, teu povo. Faça com que eles aconteça alguma coisa, com muitos, às vezes, as calamidades ou mesmo algo de alguma doença que faz eles despertarem do erro que estão cometendo, ainda que há oportunidade, ó Deus, de eles serem salvos, ó Deus. Perdoa eles, ajuda eles. Peço-te, Senhor, que nós, ó Deus, que também levemos esta verdade a outros, mas de uma forma que eles entendam, compreendam e caiam em si. Ajuda, Senhor, que nós sejamos luzes, mas vivendo, Senhor, esta luz. E perdoa a covardia, ó Deus. Muitas vezes fazemos o que vamos dizer, que nem Esaú fez porque os outros pediram. Por causa dos pactos, do que os outros fazem, aí a más companhias corrompe os bons costumes, nos ajude a afastar delas, para que nós não venhamos a cair na mesma prática. Pai eterno, que a graça de Jesus Cristo venha abundar no teu povo, ainda que para que não sejamos pesados naquele tempo em fechar a porta da graça e achado em falta. Te pedimos, ajuda-nos para que podemos ajudar outros em nome de Jesus. Agradecemos por esse seminário, por tudo que o Senhor nos provê. E olhando para Cristo, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém.
Santo.